é a última sessão em termos de doutrina, podemos chamar assim, e depois vamos falar alguns aspectos práticos. Então a última sessão mesmo vai ser alguns conselhos práticos. Então hoje a gente começa uma sessão tratado que o tema é débito, certo? Dívida ou débito, tá certo? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, a partir de hoje. Então são pelo menos umas seis encontros nesse tema, onde nós vamos abordar esse assunto à luz das escrituras sagradas. Débito. Primeiro, irmãos, o que a Bíblia nos ensina acerca de débito, não é? O que a Bíblia nos ensina acerca de débito? É claro que qualquer um de nós pode dizer isso, né? Débito é uma parte, não é, da vida econômica de qualquer indivíduo, certo? Débito é uma parte da vida econômica de qualquer indivíduo. Os governos, em qualquer nível, seja municipal a federal, eles emprestam dinheiro, e alguns fazem isso vinculando ali a algum tipo de lucro ou ganho em cima disso, obviamente, não é? Muitos fazem, não apenas emprestam, como pedem emprestado para que eles possam fazer os projetos que eles têm na cidade e coisas afim, não é? Agora, é difícil você encontrar um indivíduo, aí aqui nós vamos falar mais do nível pessoal, né? É difícil encontrar um indivíduo que diga, eu não tenho dívida, né? Um indivíduo, você vai dizer assim, eu não tenho dívida. Então vamos começar a lidar com esse assunto respondendo algumas perguntas. Primeiro, por que as pessoas se endividam? Por que as pessoas passam a dever? Algumas pessoas, normalmente, elas vão entrar numa dívida quando elas passam por alguma calamidade financeira, né? Então, por exemplo, o indivíduo está tudo organizado, mas ele tem ali uma vida equilibrada e, de repente, por alguma razão, uma necessidade, questão de saúde, uma mudança repentina que ele tem que fazer, ele tem que fazer alguns gastos que vão além daquilo que ele tinha planejado, e normalmente essas pessoas acabam entrando em dívidas por causa dessas circunstâncias. Por outro lado, muitas pessoas olham para a dívida como a possibilidade de ter aquilo que eu quero. Então a dívida passa a ser algo muito atrativo, né? Você ter aquilo que você deseja e você passa então a se endividar. Consequentemente, você vai ver que não é uma coisa muito boa. Numa fase da nossa época do governo, eu lembro que em São Paulo e depois aqui em Recife era muito comum as pessoas na rua lhe emprestando dinheiro. Isso não deve ser coisa boa. Isso não pode ser coisa boa. Todo mundo quer me emprestar dinheiro, né? Isso não pode ser coisa boa. Mas normalmente as pessoas ali, esses lugares de empréstimo, normalmente, hoje é uma casinha, uma biboca, em qualquer lugar do centro da cidade você encontra alguém que quer lhe emprestar o dinheiro, e essas pessoas têm ali 1000 soluções para você. O problema é que quando você passa a dever, você vai ter dificuldade de sair daquilo ali. Por que as pessoas entram em dívida? Por muitas razões, mas uma delas é porque é atrativo pelo fato de elas terem aquilo que elas não podem com seu próprio dinheiro. Elas podem adquirir alguma coisa que elas não têm condições de adquirir com seu próprio recurso.
E aí vem uma outra questão. Débito, irmãos, frequentemente é presunção. Dívida regularmente é presunção. Você já, talvez não da época de vocês, já assistiram Popeye? Não lembra do Popeye? Alguém de vocês já assistiu Popeye? Pronto. Tem um personagem lá chamado Imp nele, que é famoso por dizer o seguinte, eu vou pagar você quinta-feira, ou melhor, terça-feira, pelo hambúrguer que eu estou comendo hoje. Ele era famoso nessa frase: eu vou pagar você terça-feira pelo hambúrguer que eu estou comendo hoje. E como criança você assiste isso, muitos desenhos, e Popeye era um desenho muito intrigante na minha época de infância, então eu assistia muito isso. Mas você nunca vai encontrar esse personagem pagando nem um dia essas dívidas dele. Ele sempre comprava alguma coisa para pagar depois. Mas nunca nenhum outro desenho posterior parecia ele pagando alguma dívida. Sempre era: eu vou pagar terça o que eu como hoje, Muitas vezes as pessoas entram em dívida porque elas têm uma percepção otimista de que elas serão capazes de pagar quando o salário delas melhorar. Então é presunção, porque eu vou conseguir pagar quando eu melhorar. Então o governo e as corporações, irmãos, elas vão emprestar dinheiro com a expectativa de que a economia vai continuar expandindo. Tudo vai melhorar. Há uma expectativa para isso. E o que a Escritura nos alerta? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 16, verso 9. A tradução aqui é: a mente do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. A mente do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Nós não podemos esperar estabilidade ininterrupta quando nós vivemos num mundo caído e de governos que sobem e descem ao poder com visões diferentes. Nós não podemos, irmãos, fazer negócio imaginando que a estabilidade que nós vivemos nunca vai deixar de existir. Indivíduos perdem seus empregos, empresas perdem seus negócios, a economia nacional entra em recessão e depressão, fome, seca, pandemia, como nós acabamos de sair de uma. Todos aqueles que estão em débito vão sofrer mais quando os dias difíceis chegarem. Quando os dias difíceis chegarem. Se não tivéssemos o socorro do governo, eu digo isso pessoalmente, nós temos uma pessoa tem uma moça que trabalha na nossa casa conosco. Se o governo não tivesse sustentado o salário dela, eu teria demitido. Eu não poderia pagar uma pessoa para não vir trabalhar, e nem ela podia trabalhar. Então, foi suspenso o contrato, o governo assume o pagamento até a coisa organizar, depois ela retoma sem demissão. Mas numa outra situação, essas pessoas seriam demitidas e não teriam o que fazer. Não teriam o que fazer. Quantos empregados? Veja, você imagina, irmãos, a dona Maria trabalhava na igreja, Dona Maria, e a igreja fechou. Como é que a igreja vai ficar pagando o salário dela sem ela trabalhar? Como foi que ela manteve o emprego? Porque o governo
deu essa possibilidade para as empresas, fazendo um acordo onde ele pagava para você não demitir. Quando passou a crise, ela retornou ao trabalho. Mas eu vou dizer aos irmãos, não funciona assim todas as vezes. Quando você está em dívida e chega um problema, quem mais sofre é aquele que está mais endividado. Que está mais endividado, né? Com certeza. Então, você vai lembrar, irmãos, o Brasil estava vivendo um período de melhoria até 2019, começando ali melhorar, sair crescendo os índices espetaculares, o Brasil ia voar, aí veio a pandemia. Quem esperava isso? É por isso que o homem, o indivíduo, o crente, ele precisa ter consciência que ele tem de trabalhar e ter alguma reserva para os dias maus. Para os dias maus. Muitos fecharam, você vai ver, irmãos, você vai ao centro da cidade hoje, as lojas fechadas. É triste aquilo ali. Quebrou. Pessoas que não conseguiram se levantar mais. Não conseguiram mais retomar o seu caminho. E não encontrei poucas pessoas, mas muitas pessoas estavam completamente despreparados para uma mudança trágica como essa em que vivemos. Dívida tem suas consequências. Provérbios 22, 7. Veja lá, irmãos. Provérbios 22, 7. O rico governa sobre o pobre, e aquele que empresta torna-se escravo de quem emprestou. Provérbios 22, não é tradução livre aqui, mas vamos pegar o texto na nossa versão. Provérbios 22, verso 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É servo do que empresta. O que é que o provérbio está dizendo? Dívida é escravidão. Dívida é escravidão. É muito difícil se livrar de dívida, irmãos. Nos séculos anteriores, uma pessoa não poderia pagar os seus débitos, ele literalmente se tornava escravo daquele a quem ele devia. E ele era colocado em situação até que ele pudesse pagar aquela conta. Naquela época era assim. Hoje, ainda hoje, a dívida faz você escravo. A dívida faz você gastar muito mais do seu salário em despesas de juros que você não tinha planejado, e você deve mais e deve mais, e você tem que gastar muito mais para cobrir as suas dívidas. E você vai perceber, irmãos, que a sua dívida, não é? Ela pode ser como uma prisão para aquele que deve. Essa prisão impede você de cumprir as obrigações que Deus lhe deu como homem, como pai de família, até mesmo para a sua própria família. As dívidas fazem você, a dívida vai fazer você se tornar alguém incapaz de cumprir as obrigações que Deus te deu, que é cuidar da sua casa e da sua própria família. A dívida faz com que cada vez mais as pessoas não contribuam na casa de Deus.
Elas não conseguem contribuir porque elas estão endividadas. Paulo disse em primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, 23, vocês foram comprados com um preço, não se tornem escravos de homens. Vocês foram comprados, não se tornem escravos de homens. Então, débito, dívida ela leva você a se tornar um escravo. Segundo, a dívida, ela custa caro. Sabe por quê, irmãos? Ela vai diminuir seu padrão de vida. Além de você pagar o custo daquilo que você compra, você paga os juros daquilo que você compra. A dívida faz tudo aquilo, a dívida faz com que tudo aquilo que você, o débito faz com que tudo aquilo que você compra se torne ainda mais caro do que é. Quando eu passo a adquirir coisas que eu não posso, para adquirir eu pago mais juro para ter aquilo que eu quero. Se nós fizéssemos, irmãos, analisássemos a quantidade de juros que nós pagamos na nossa conta, vocês perceberiam como a nossa vida seria melhor se tivéssemos menos dívida. Mas não apenas dessa forma, né? Às vezes terminam em tragédia. Por exemplo, quando eu digo em relacionamento, um indivíduo começa a querer casar com uma pessoa, e ele começa a se relacionar com ela, e um deles decide que a dívida excessiva do outro era a razão para não continuar o relacionamento. A outra parte disse: você deve muito, eu não tenho como pagar. Você já viu conflitos como, por exemplo, aí a pessoa vai fazer uma faculdade, uma hipótese, e aí a faculdade custa lá seus 10 mil reais, o pai faz mensal, o pai faz um empréstimo para a moça, para ela poder fazer a faculdade, e no meio desse processo ela encontra alguém e vai casar. Esse rapaz que vai casar, ele vai assumir provavelmente uma dívida que ele não tem planejado. Como é isso? Como é que eu vou viver? A dívida, ela leva a... Você tem muitos problemas com dívida, até mesmo fim de relacionamento. As pessoas dizem assim: eu devo porque eu não tenho controle, né? É algo que a pessoa não tem controle sobre si, ela começa a gastar, e a outra parte diz: eu não posso assumir esse ônus, eu não tenho condições de pagar isso. Terceiro, o débito, além de me levar à escravidão, o débito e a dívida, além de me tornar, de fazer com que tudo que eu tenha seja mais caro do que o normal, ele pode levar você a perder até o que você tem. Provérbios 22, verso 27. Veja, Provérbios 22, verso 27, diz assim: pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? Se não tens com que pagar, por que te arrisca perder a cama debaixo de ti? Se você for lá para Neemias, sem desmarcar Provérbios, irmãos, Neemias capítulo 5, por favor, Neemias 5, verso 3 a 5, diz assim, Neemias capítulo 5, 3 a 5.
Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os dele. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Nós trouxemos tragédia para a nossa família. Os nossos filhos herdaram isso. A terra que era nossa já não pertence mais. Já não nos pertence mais. Quando as pessoas não podem pagar, irmãos, o banco vem e toma o seu carro, e você é despejado do seu apartamento. Os seus filhos não têm onde morar. Além disso, o débito e a dívida é estressante, irmãos, é estressante. O Senhor disse: não estejais ansiosos pelas coisas desta vida. As pessoas que estão normalmente em dívida serão tentadas a se preocupar, irmãos, como eles farão o pagamento, como eles vão conseguir terminar. Débito excessivo vão roubar das pessoas, vai roubar das pessoas uma boa noite de sono. Débito excessivo tira a paz do indivíduo. Quinto, todos aqueles que estão profundamente em dívida sempre estão atrás financeiramente. Sempre estão atrás financeiramente, né? Veja, quando você olha para essa realidade, quando você diz assim: eu tô em dívida, eu vivo em dívida, né? Ele sempre começa correndo atrás daquilo que ele não tem, e para cumprir ele se endivida ainda mais. E aí o que é que ele vai fazer? Eu tenho um cartão de crédito, eu vou usar o Mastercard, eu vou usar a Visa, eu vou usar meu American Express, eu vou usar o cartão do bom preço. É o cúmulo do absurdo, não é? Brincadeira. Mas você começa a usar os cartões de lojas para poder. O que você vai fazer? Você vai se metendo numa crise e pagando conta, na outra conta, e não consegue sair. A dívida sempre faz você atrás financeiramente. Você sempre está atrás financeiramente e sempre corre atrás de alguma coisa para resolver o seu problema. Mas pensando nesses princípios, irmãos, e partindo para o fim, débito e dívida é geralmente uma indicação da falta da bênção de Deus. É preciso só frisar, irmãos, eu não estou falando aqui de negócios, né? Então tem pessoas que fazem empréstimo para um negócio, alguma coisa. Eu não estou falando disso. Imagine isso em questões pessoais, na sua vida pessoal. Como você administra a sua vida pessoal. A empresa, se você fizer errado, você não é só a sua casa, todo mundo que trabalha para você vai sofrer. Mas vamos pensar individualmente, você e sua casa. Deuteronômio 28, 44, veja o que é que a Bíblia diz, irmãos. Deuteronômio 28, verso 44.
Diz assim Moisés, lá no final do livro de Deuteronômio 28, verso 44. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Na antiga aliança, irmãos, a nação de Israel foi dita a ela que dever é uma maldição da desobediência do pacto. Veja o que ele diz: ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Provérbios 22, 7, vamos lá, voltar para Provérbios 22, 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqueles que, irmãos, pedem emprestado, eles estão numa posição de fraqueza e de dependência. E aquele que empresta tem uma manifestação de poder sobre o outro. A liberdade financeira do indivíduo é limitada pelo seu débito, por sua dívida. A liberdade financeira é limitada por sua dívida. Isso é verdade de nações, subnações, empresas e indivíduos. O que a gente ouvia do FMI, quando emprestava dinheiro ao Brasil? Lembra aquela dívida? E aí, o que era que se dizia? Eles diziam assim: olha, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, cortar gasto nisso. Aqui a minha mãe ensinava assim, lá no interior: quem come do meu pão, prova do meu cinturão. Simples assim. Você não depende de mim, quem manda sou eu. Quem come do meu pão, prova do meu cinturão. Resolvido o problema. Não tinha discussão. Se você deve a alguém, o outro tem poder sobre você. Não há como fugir disso, né? Por isso, irmãos, normalmente dívida está ligado a essa relação de não saber administrar o seu recurso. E na Bíblia do Antigo Testamento está ligado ao conceito de maldição por quebrar o pacto. Mas vem a pergunta: é sempre pecado dever? Pegando tudo que a Bíblia diz sobre pedir emprestado e emprestar, irmãos, né? Alguém pergunta: é sempre errado pedir emprestado? Né? Enquanto a dívida ela está sempre, irmãos, associada ao conceito de pecado, não é? Emprestar ou pedir dinheiro emprestado nem sempre é pecaminoso. Alguns vão pedir emprestado por motivos pecaminosos, porque eles são gananciosos, eles estão descontentes com aquilo que Deus lhes deu, eles não estão satisfeitos com a casa, com os móveis, com aquilo que o Senhor deu, com a geladeira, com aquilo que eles têm. E muitas vezes eles são impacientes, e eles creem, não é? Porque eles creem que para ser felizes, eles devem possuir imediatamente o que eles têm não pode adquirir. Como eu já vi coisas estranhas, né? Algumas pessoas, as pessoas vão cair em dívida porque caíram com um problema financeiro terrível que eles não esperavam, né? Mas existem algumas razões que você empresta dinheiro ou pede dinheiro emprestado. Voltemos aqui para Provérbios. Primeiro, Provérbios 21, 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância,
mas a pressa excessiva à pobreza. Muitas pessoas não conseguem ter um plano a longo prazo, querem resolver tudo amanhã, querem resolver tudo para ontem, e elas não planejam e caminham em cima do seu orçamento. Não. Outros vão pedir emprestado, irmãos, por ignorância, porque todo mundo pede. Meus pais pediram, o meu governo pede, meus amigos pedem, até mesmo as pessoas que eu ando pedem. Por que então não pode ser algo normal? A Bíblia normalmente diz que pedir emprestado normalmente não é sábio. Incorrer em débito nem sempre é pecaminoso. O exemplo mais comum é a compra de uma casa. Pouquíssimas pessoas vão ter condição de pagar a sua casa à vista. Pouquíssimas pessoas. E elas vão calcular, a diferença é mínima entre aluguel e a parcela da minha casa. Muita gente calcula assim. Então, gente que resolve comprar e entra em dívida por isso. Hoje se discute muito isso. Eu não estou aqui para discutir isso, mas só para você entender a opinião de um e de outro. Alguns vão dizer, não, mesmo sendo parecido, é melhor alugar do que comprar. Porque o aluguel, não é, da casa, você pode mudar para algum lugar que você queira em algum momento da sua vida sem nenhum dano. E as despesas de uma casa, você paga aí 30 anos pagando a parcela de um apartamento, talvez não seja muito sábio pagar uma casa, seja melhor alugar. Outro vai dizer não, é melhor pagar do que alugar. Eu, escutando alguns economistas falando sobre isso, eles dizem assim: comprar uma casa vai além dessa regra financeira, fala de sentimentos, de valores, de ter alguma coisa sua, para a sua família, para os seus filhos. Muitas vezes não é tão econômico assim, não é a melhor decisão, mas emocionalmente é a melhor decisão. Então, ele diz, compra a casa, foge um pouco desse padrão tão simples de fazer conta. Por isso é difícil entrar no mérito dessa questão. Mas esse é um exemplo. Você vai comprar alguma coisa para você morar e você entra numa dívida, porque você não pode pagar isso de uma vez. Necessariamente isso não é pecado. Mas cuidado, irmãos, muito cuidado, para que a gente não caia no engano, não é, de acreditar que a gente pode viver pedindo dinheiro emprestado. Mas o dinheiro emprestado, normalmente, exceto essa questão da casa ou coisas parecidas, é algo que leva a gente a depender do outro e a ser escravo dessa agenda que nós temos nas mãos. Para concluirmos, 10 princípios, irmãos, que nós devemos seguir quando nós vamos falar em pedir dinheiro emprestado. 10 princípios básicos, tá certo? Faça tudo que você, veja, ainda não é nenhum princípio, mas faça tudo que tiver em suas mãos para que você não seja colocado numa posição, não é, de que você não pode cumprir com suas obrigações. Mas algumas regras. Primeiro, faça, quando você for comprar alguma coisa e for pagar em muitas parcelas, pague de entrada o máximo que você puder e empreste o mínimo que você puder. Dê uma entrada maior que você puder e fique devendo o mínimo que você puder. Segundo, se assegure
de que esse pagamento mensal vai encaixar correto dentro do seu orçamento. Se assegure de que isso vai se encaixar no seu orçamento. Terceiro, evite pedir dinheiro emprestado por itens que vão depreciando e que você vai perdendo valor. Você continua pagando um valor alto e ele vai perdendo valor. Quarto, se você está pedindo dinheiro emprestado para pagar itens de consumo, como supermercado, você tem problemas sérios financeiros. Você já viu você chegar no posto de gasolina, o cara pergunta para você, já aconteceu comigo, quer dividir? Você está ficando doido, rapaz, vai dividir toda semana eu abasteço, eu vou dividir isso como? Vou dividir toda semana? Veja, a lógica dele é, quer dividir? Que coisa bonita, né? Parece algo bom, mas isso não tem sentido. Cuidado, irmãos. Se você pede dinheiro emprestado para as coisas básicas da vida, como alimento, você está realmente em grande dificuldade financeira. Quinto, a dívida torna todas as outras coisas mais caras e reduz o teu estilo de vida. Quanto mais juro você paga, mais dano você sofre por isso. Sexto, pague o empréstimo totalmente e em dia. Pague o empréstimo totalmente e em dia. Experimenta, não faça isso em casa. É sério isso, termina em morte. Experimenta dever um monte de dinheiro a um cartão de crédito e pagar o mínimo. Aí você me fala como é o mês que vem. É insustentável. Insustentável. Pague em dia e toda a sua dívida. Provérbios capítulo 3, irmãos, versos 27 e 28. Provérbios 3, 27 e 28 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Se você tem agora, não deixe para pagar amanhã. Sétimo, faça tudo o que você puder, tudo que tiver ao seu alcance, para suprir, para pagar as suas obrigações, as suas dívidas. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para pagar as suas dívidas. Não tenha nada em casa. Se você tem uma dívida que está corroendo o teu estilo de vida, venda o que você tem e pague essa dívida. Organize a sua vida. Não faz sentido você ter uma televisão de luxo, um celular de última geração. Venda e pague sua dívida. Não, a melhor coisa é que você vai sentir a liberdade de não dever. O salmista, no Salmo 37, no verso 21, o salmista diz assim, irmãos:
37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. O justo se compadece e dá. Oitava regra. Assegure-se que você tem o suficiente, irmãos, para as, vamos chamar assim, para as coisas que são curtas e rápidas, você tenha uma reserva para essas coisas. Assegure-se que você sempre tem uma, para qualquer coisa, fugiu do seu orçamento, você repõe imediatamente, não deixa para o lado não deixa continuar devendo, mantenha a sua conta em dia para esse fim. Penúltimo, evite colocar-se em posição na qual você deve, irmãos, mais do que você recebe. E deixa nesse princípio, preste atenção como muitas vezes funciona, não é? Eu devo alguma coisa que, caso a coisa se atrapalhe, eu tenho isso aqui, que se eu vender imediatamente eu pago a dívida. Então eu estou seguro aqui. Não fique endividado quando você não tem o que abrir mão para pagar essa conta. Não faça isso. E aí algo que eu preciso precisamos caminhar nessa direção. Um alvo para nós seguirmos, irmãos. Difícil, mas precisamos seguir e perseguir. Tornar-nos, sabe o que? Livre de dívida. O famoso debt free. Não devermos nada a ninguém. Não deva nada a ninguém, diz o apóstolo Paulo, exceto o amor um para com o outro. Assim como a dívida produz escravidão e sofrimento, sendo livre de dívida, resultará em liberdade financeira e econômica. Trará essa felicidade financeira e econômica. Isso é o que nós precisamos fazer na nossa jornada, irmãos. Como é difícil quando nós não temos essa cultura. Quantas vezes na vida nós ouvimos falar sobre essas coisas? Nós aprendemos isso na relação familiar, ali e acolá, não é? Eu costumo dizer isso, né, quando citei isso alguns domingos atrás, porque para mim, vamos chamar, é um orgulho falar isso do meu próprio pai, não é? Isso é muito bom, dizer isso do meu próprio pai. O dia que eu já citei isso aqui, quando ele sai do coma, ele pergunta por minha mãe, pergunta pela família e pergunta sobre uma conta que ele devia, que era na realidade duas, né? Da energia solar, que faltava uma parcela, e da caminhonete, que faltava uma parcela para ele pagar. Aí meu sobrinho disse: se vovô morresse naquele dia, ele não deixaria uma dívida para a família. Nenhuma dívida para a família. Já percebeu que a maior parte dos nossos conflitos familiares
é financeiro. Porque nós usamos mal os nossos recursos. A maioria dos nossos conflitos estão associados a isso. Compra, pagamento, eu não tenho dinheiro para isso, tem que comprar. E nós precisamos viver uma vida santa em todos esses aspectos, irmãos. Nós teremos as pessoas mais tranquilas e menos estressadas se deixarmos o estresse financeiro de lado e formos lidar com os outros estresses da vida que nós não podemos evitar muitas vezes. Então, a primeira pergunta, a primeira lição foi dada, né? E aí, amanhã, no próximo encontro nosso, vamos responder a seguinte pergunta: existe uma maneira sábia de usar cartão de crédito? Há alguma maneira sábia para usar o cartão de crédito? Nós falaremos sobre isso, se Deus permitir, no próximo encontro. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Obrigado, Senhor, por Tua bondade e misericórdia para conosco e pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra e adorar o Senhor e ouvir do Senhor a instrução em todas as áreas da nossa vida. Socorre-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos a vivermos em obediência ao Senhor em todas as áreas e que o Senhor nos dê sabedoria para tratarmos dos assuntos associados, ó Deus, à finança da nossa casa, da nossa família. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.